Vai, nerds! Vocês estão bom? Vídeo de hoje, trazer aqui o análise e resumo do episódio 5 de X-Men 97. Puta que na merda, esse episódio me quebrou, velho. Muita coisa, muita informação. Pessoal, antes da gente ir pro vídeo, pro resumo das análises, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like já, porque o YouTube entende que se o vídeo tem muito like, tá gerando engajamento, eles vai trazer mais visualizações pra mim, mais comentários e possivelmente mais inscritos. Bora pro vídeo. Turma, resumir rapidinho aqui, tentar, ser rapidinho o que foi esse episódio, dar algumas considerações a esse episódio 5. O episódio é basicamente todo focado em Genosha, que a ONU decidiu alguns episódios atrás que seria a nação mutante, estariam aceitando esse país, vamos dizer assim, essa ilha, como uma nação mutante. E vários mutantes foram pra lá, moram lá, tem gente, tem mutante lá pesado, viu? Tem mutante lá famoso, tem muita gente lá de peso. Vai ter uma cerimônia lá de apresentação da nação, Pra minha surpresa, a Madeline Pryor, a clã da Jean Grey, está lá. E vão pra lá, Magneto, Vampira e Gambit. Magneto e Gambit, um soltando piadinha pro outro, porque estão à disputa de Vampira, vamos dizer assim. Nos primeiros episódios, quando o Magneto vai pra mansão, é mostrado pra gente, o contato da Vampira com o Magneto. E deixa no ar que eles tiveram um passado. Passado esse que a Vampira não quer mexer, mas aos poucos dá a entender que eles meio que estão juntos. Tá rolando alguma coisa entre os dois. Bom, enquanto eles vão para Genosha, os repórteres vão para a Mansão Xavier fazer uma reportagem sobre os mutantes, falar sobre eles, e começam conversando com o Hank McCoy, que é o Fera, ele começa a explicar algumas coisas, e depois eles vão entrevistar o Ciclope, que é tido como líder dos X-Men. Então a entrevista tá seguindo por um caminho legal com o Scott, porém eles começam a perguntar sobre a Jean, como é que é a relação dele com a Jean Grey e tal, que eles são casados há muito tempo, e que fala que tem nos laudos médicos que recentemente eles registraram um filho, filho dos dois, aí ele fala que isso não existe, porque ele não pode falar que foi um mutante clone da Jean Grey, que é a mãe do filho dele, aí ele fala que tem alguma coisa errada, tenta desmentir a história, e aí com o tempo a gente vai vendo que o Scott começa a apelar, que eles começam a querer, arrancar uma fofoca dele a qualquer custo, e ele começa a apelar com isso, porque ele não quer, não pode falar a verdadeira história, e até porque ele mandou, como eu já falei nos vídeos anteriores, ele mandou o filho dele pro futuro, pro filho dele ter chance de cura. E aí o Scott começa a apelar, começa a falar que os seres humanos só estão vivos por causa dos mutantes, que lutam por eles, que dão a cara a tapa por eles, e lutaram contra entidades que têm porte de deuses, que é o caso do Apocalipse, e eles que salvaram a humanidade. Se a humanidade está ali hoje, eles têm que agradecer os mutantes, não ficar com esse ranço com os mutantes. E no final ele fala, nós não vamos ser igual mesmo não. Então aí, eu já vi uma parte da análise minha. Aí a gente já vê que o Scott já não está mais, parece que esse é o Scott de verdade, não está mais ali querendo levar a humanidade em banho-maria, igual ele sempre fez com o Professor Xavier. Talvez essa vinda do Magneto pro lado dos X-Men tá deixando o Scott mais solto. E ele tá na cabeça a mil, O filho que ele não queria abandonar, ele mandou pro futuro. Ele viveu e casou com a Madeline Pryor. E depois a Jean volta, e tem esse impasse da relação. A própria Jean tá tentando meditar lá para lembrar, recuperar suas memórias, lembrar das suas memórias, para poder dar a entrevista dela, e ela tá num lugar lá, controlando, tentando lembrar das histórias. O Wolverine aparece e tal, fala que ela tá incomodada, com esse pessoal aí, sobre o que vai falar. Ela vai tentando lembrar, ela fala, tentando lembrar o que eu vou falar. Porque eu não tenho memórias para poder falar certinho, conversar para esse pessoal não ver, saber que ela tinha um clone. E no meio dessa conversa e tal, a Jean dá um beijo no Wolverine, no Logan, e o Logan fala, afasta ela e fala, tá errado. Por mais que ele goste dela, ele tá errado. Você é a Jean Grey do Scott Summers, e eu sou o Logan. Então tá errado. Ele deixa, como vocês dizer, deixa um ponto de interrogação na cabeça dela, que ela vai atrás do Ciclope para conversar com ele, para tentar resolver as coisas. Quando ela chega, o que a gente acha que é ela chegando, na verdade, ele está tendo um contato psíquico com a Madeline Pryor, que é a cópia da Jean, que é o clone da Jean. E ela está lá em Genosha. Eles começam a conversar e, psicicamente, eles se beijam. E aí a Jean invade esse lugar e expulsa ela de lá, tira a Madeline de lá dessa transmissão psíquica, conversa com o Scott e pergunta ele quanto tempo isso está acontecendo. E aí, coisa que eu critiquei aqui no episódio 4, que não deram pra gente tempo das coisas, de quando isso aconteceu, ele fala que isso está acontecendo há mais ou menos um mês e meio. Então, a gente pode saber que se passaram mais ou menos uns 2 meses desde que a Madeline foi embora. E isso explica muita coisa da história do último episódio, por como a Jean estava bem lá no Congresso da ONU, como a Tempestade desenvolveu a relação com o Forge. Então tem mais ou menos, se passou. Agora explicaram pra gente que passou um tempo. E a Jean fala com ele, você tem que falar comigo quem que você ama. Aí ele fala, eu amo as duas, mas não tem como, você tem que saber quem que você ama. Aí ele vira pra ela, o Scott vira pra Jean e fala com ela assim, e você me ama?
você me ama ou você tem uma memória que você me ama. A Jean tem uma visão de uma coisa que vai acontecer, acaba lembrando da Madeline no meio dessa visão. Bom, a parte da mansão é isso. Enquanto isso, os eventos em Genosha estão rolando. Os X-Men chegam em Genosha, né? Magneto, Gambit e Vampira. Eles falam que precisam ter uma reunião particular com o Magneto, levam o Magneto para uma sala onde tem alguns mutantes lá, nível Ômega como ele. Nós temos lá no Conselho de Genosha Emma Frost, Sebastian Shaw, Madeline Pryor, o Noturno, Banshee, Calisto e Humana, a Moira McTaggart. E o grupo deseja que o Magneto assumisse como chefe de Estado para representar a nação e inspirar o povo. E aí que começa a vir as notícias pesadas desse episódio, as coisas que a gente não esperava que ia acontecer, que é a real confirmação que Magneto e Vampira tiveram um relacionamento no passado. E aí, coisa que já mostrou na animação há um tempo atrás, mostrou de novo no passado. O Magneto, com seu magnetismo, é uma coisa que faz a Vampira poder encostar no Magneto sem que ela sinta as dores do Magneto, sem que ela tome o poder do Magneto para ela, que ela adquira essa habilidade momentaneamente. Algo que ficou comprovado, né, pra gente, essa relação entre os dois. E como a gente fica sabendo disso na animação, é da pior maneira possível. A Vampira vai até o Gambit e confessa isso tudo para ela. Que a mãe dela que levou ela até o Magneto para ajudar a contar os poderes dela, que no início ele foi muito educado, muito cordial com ela, ajudou ela, ele tinha muitos livros, ajudou ela a controlar os poderes dela lá atrás, e ela percebeu que pouco a pouco o Magneto mostrava um interesse não só de ajudar ela, um interesse amoroso nela, e onde eles viveram um romance, né, no passado dela. Mas então a Vampira passa isso tudo para ele, porque o Magneto chamou a Vampira para conversar e explicou para ela, ó, me chamaram para ser o governante aqui de Genosha, e eu falei com eles que eu tenho uma condição. Eu seria, vamos dizer assim, o rei, se eu tivesse uma rainha. E a minha rainha, aí ela já fala para ela, você não pode estar falando isso comigo não. Aí eu falo, minha rainha é você. Como eu, que fui renegado tanto tempo, poderia ser aceito como líder? Se você, uma X-Men, estivesse ao meu lado. E ele vem e fala, né, que ele continua apaixonado por ela, e assim eles poderiam viver esse amor, vamos dizer assim. Aí ela pede um tempo para ele, e vai lá conversar com o Gambit, conta essa história do Gambit. O Gambit fala que já tinha visto algumas coisas, meses atrás, dias atrás, entre os dois, estava rolando, eles estavam saindo muitos dois fazer missão sozinho, a sala de treino toda reservada para os dois, e ela vai falando, passando, ele vai falando, que sabia, fala, então a partir de agora, né, nós não somos mais um casal, né? Nós somos amigos, e até você se resolver, dá um beijo na mão dela e deixa ela lá sozinha. E o baile, né, nesse baile vai coroar, né, o Magneto e a Vampira até então, o Gambit está lá, curtindo, conversando com a Madeline, o Magneto está lá com os outros mutantes lá, trocando ideia e tal, conversando, e eis que a Vampira chega assim, suas luvas, com o vestido vermelho, tomada e tal, começa a dançar, voando com o Magneto no ar, onde eles se encostam as mãos e tal, e vão dançando, e já tem toda aquela apresentação toda. Nisso o Gambit deixa aquela sala, fala, né, tipo assim, pra mim não dá isso aqui, ele sai daquela sala, ele não quer ver aquilo que tá rolando. No meio dessa dança, a Vampira e o Magneto se beijam, e quando ela beija ele, ela fala, foi o último beijo, realmente não é você. Ela confessa que o que eles viveram, eles tentaram reaver aquilo, reativar aquele romance, mas que não dá. Naquele beijo ela percebeu que ela gosta mesmo do Gambit. E aí, nesse meio tempo, a visão que a Jean Grey teve lá na mansão acontece também com a Madeline lá em Genosha. E ela começa a ter uma visão, o nariz dela sangra, ela sai do salão que eles estão e vai lá pro lado de fora do lugar. E nisso aparece o Cable. Surpreendentemente aparece o Cable ali correndo e vira para ela e fala com ela assim, vocês têm que fugir daqui, ele está chegando. Eu preciso que vocês saiam daqui de qualquer jeito, a qualquer momento, saiam daqui. E quando ela encosta a mão nele, no rosto do Cable, assim, olha para os olhos dele, ela fala com ele assim, Cable, é você, Nathan, meu filho. Aí ele olha para ela e ainda não se sabe porque ele é sugado, pelo que parece, de volta para o futuro novamente. Ele fala assim, eu não vou conseguir ajudar vocês, me desculpa, mãe. E ele vai e lembra, né, que ela é a mãe dele. Começa a destruição de Genosha. Uma sentinela gigante, de 3 cabeças, começa a disparar laser e matar mutantes, exterminar os mutantes de todo jeito, e vira um caos, começa a destruir tudo. Aí a Vampira já vai pra cima, vai pra dentro, vai pra lutar, pra acabar com essas sentinelas. O Gambit aparece, começa a lutar junto com ela, ajudando ela, e em meio a essa catástrofe, ele chega a morrer aproximadamente 16 milhões de mutantes. No meio dessa luta louca, a Vampira, mas o Gambit está tentando salvar alguns mutantes. Com a ajuda do Noturno, que aparece logo no início do episódio, eles relembram quando, lá no X-Men Clássico,
eles ficaram amigos quando eles descobriram o Noturno. O Magneto manda o Gambit e a Vampira resgatar os Morlocks, que estão presos na baía de Genosha. E eles vão lá para ajudar. No meio disso, lutam contra várias sentinelas, a Vampira voando e o Gambit de moto. E eles chegam onde os Morlocks estavam, conseguem resgatar eles, entre aspas, porque aquela sentinela que eu citei lá atrás de 3 cabeças com os raios destruidor aparece e começa a querer atacar eles. A Vampira consegue defender de algum jeito, o Gambit tenta ajudar eles a fugir. Aí é isso que o Magneto aparece. O Magneto aparece e vai ajudar os Morlocks. Tá lá ajudando, protegendo a Vampira, mas o Gambit está tentando ajudar também. O Magneto vai e faz um casulo, prende eles para que eles não sejam feridos nessa explosão, onde a sentinela está ficando um raio violentíssimo lá. E o que dá indícios é que a sentinela extermina o Magneto e os Morlocks que estavam lá, que ele está tentando proteger. E aí a Vampira fica puta de raiva e vai pra dentro, resolve com tudo, um ataque kamikaze pra cima da sentinela. Nessa brincadeira, o Gambit não deixa, né? O Gambit é apaixonado com ela, o Gambit tá com o bastão energizado pra poder atirar na sentinela, ele pula, a sentinela tira um fiozinho assim, e finca o Gambit na barriga. E ela chega a falar, né? Ameaça destruída. Quando ela fala ameaça destruída, o Gambit simplesmente com o corpo perfurado, pela perfuração, ele energiza aquela sentinela gigante inteira e explode ele e a sentinela tudo junto. E é onde ele cai, ele tem, parece que a metade do corpo dele está queimada. A Vampira pega ele no colo, chorando, e o episódio termina assim, com essa catástrofe. Então, para mim, isso foi algo pensado. Porque os humanos odiaram os mutantes a vida toda. Ah, o Xavier morreu, agora nós vamos mudar? Ah, o Xavier morreu, agora nós vamos tratar a Genosha como nação mutante, vamos aceitar isso? Para mim, usaram essa desculpa para juntar o máximo de mutantes possível em Genosha e exterminar. Essa foi a real intenção de quem fez isso. Porque é a única coisa que acontece. E a gente vê, né, a gente tem lá o Cable vindo do futuro para tentar salvar esse massacre. Só que quando começa a destruir tudo, ele é puxado de volta para o futuro. Tipo assim, ele tentou voltar para poder salvar eles, mas é tarde demais. Então, velho, eu tô em choque, fiquei em choque com esse episódio. É muita coisa que a gente não esperava, aconteceu. A revelação da Vampira, e ainda por cima dela ter assumido pro Gambit, a gente fica sabendo porque ela assume isso pro Gambit. Então, né, destrói o Gambit por dentro. Ela também, ela fica triste de assumir, mas ela, né, prefere assumir. E quando começa essa destruição em massa. Essa destruição em massa, esse evento, é uma adaptação do de Extinção, dos Novos X-Men, volume de 114 ao 116. Nos quadrinhos, o Bolivar Trask e a Cassandra Nova, que é irmã gêmea do Charles Xavier, foram responsáveis pela criação dessa máquina. A gente espera a resposta, né, nos próximos episódios, mas, velho, mudou tudo, regaçou tudo. E agora, uma teoria, né? Porque a gente não pode ficar sem o Magneto, sem o Gambit, né? São perdas gigantescas para X-Men. E como a gente teve, né, a confirmação do Nathan Summers, o filho de Ciclope e Madeline, enviado para o futuro, é o Viajante do Tempo Cable, é bem possível que a gente tenha adaptação em animação para Dias de um Futuro Esquecido, fazendo que alguém volte no passado para poder evitar essa tragédia, reverter essa tragédia, salvar as vidas, avisar o pessoal que vai acontecer essa tragédia, e aí talvez os X-Men não vão para esse lugar, ou pelo contrário, vá mais X-Men para esse passado para poder proteger. E é uma missão muito difícil. A gente já viu isso no cinema, né, no X-Men Dias de um Futuro Esquecido, onde mandam o Wolverine para o passado. O Wolverine custa convencer as pessoas que ele veio do futuro, que ele quer ajudar. Mas vai ser, caso eles optem por adaptar Dias de um Futuro Esquecido, é provável que seja uma saga muito boa. Galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do resumo, da minha opinião final aqui. Episódio ótimo, excelente episódio, mais pesado. Episódio que destruiu muito fã aí. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa like, se inscreve, não esquece de deixar um comentário pra gente e falou!